Estamos ao vivo, né? Que maravilha, né? Domingo à noite, aquele dia que a gente diz assim, amanhã começa uma nova semana, né? Um novo ritmo, né? Então, foque, né? 21 dias naquilo que você quer chegar. O que que eu quero? Aonde eu preciso, né? Para ir em frente naquilo que eu quero esse ano ainda. Então, tem 21 dias para você focar aquilo, naquela área, né? Que você quer e acelere com foco total, 21 dias sem desculpa. Nós estamos aí, né? Quase final do ano e a gente pergunta: eu plantei aquilo que eu queria? Eu vou se eu semeei, eu vou colher. Então comece amanhã, hoje, né? A plantar aquilo que você quer. Não deixe o tempo passar e você não fez, né? E o nosso cérebro, né? Ele sempre quer pedir autorização. Tome as autorizações do seu cérebro, né? Porque ele só quer economizar energia, mas Deus quer te ativar. Então, o seu propósito. E é isso que a gente tem que fazer. Puxa, é quase Natal, o que eu vou fazer? O projeto que eu vou ter? E comece hoje, né? Então, ou você vai a turbo, né? Tem um caminho só. Então, ritmo define o destino. E o mês de outubro é mês de acelerar mais, né? E assumir o controle da sua rota. Então, não espere empurrão da vida, né? Escolha uma área. Qual é a área que você precisa escolher, né? Para acelerar um foco, né? Porque foco é aquilo que você diz: eu vou chegar a Blumenau. E vai, e chega lá. Não fica parando em outros lugares. Isso é foco, né? E sem desculpa, né? A vida não quer escutar desculpa. Ela quer que você vá para frente e resolva, né? Tem gente que dá um salto de 10 anos em um ano, né? Então, o tempo, ele só obedece quem vive com propósito. Eu vivo com propósito, você vive. Pergunta a você mesmo, né? Eu estou vivendo no meu propósito? Eu estou agindo no meu propósito? O que é propósito, né? É fazer aquilo que a gente gosta e sem parecer que é serviço, né? Então, e quando a gente diz o tempo obedece quem vive no propósito, né? Então a gente sabe também que a velocidade espiritual não é uma cronologia, ela é mental. Então, recalibre, né, o seu foco, né? E o diário. E corte tudo que te prende no passado. O que te prende no passado, né? Aqueles bloqueios. Troca, né? Aqueles bloqueios por ressignificação. Que lá foi, né? Que lá não teve um momento que me parou, meu pai, meu professor. Seja quem for, troca aquilo, ressignifica aquilo, né? E quando eu não quero ganhar, né? Eu não quero ganhar, né? Mas eu sou obrigada a ganhar. Quando a gente diz eu sou, eu posso, eu quero, a gente é vencedor e não busca troféu, né? A gente busca propósito. Então, ganhar é consequência de uma mente equilibrada. Tua mente está equilibrada? Então, sempre que você puder, restitua, né? Restitua a tua competição por excelência. Então, dê o máximo, sem precisar aplauso, né? Porque a vida, nós temos que seguir aquilo que nós queremos. Não precisamos ver os outros dando aplauso, mas nós sabendo que nós estamos no propósito e fazendo aquilo que a gente quer, né? Então, escreve aí numa folha de papel. Hoje é importante vocês pedir autorização cerebral, né? Então, porque o seu cérebro, ele só libera energia, né, quando você se sente preparado. Eu estou preparado. E a fé é um comando que destrava essa trava. Então, a fé tem que ser forte, né? E às vezes a gente para assim, fica assim só, né? Pensando do alto, não coloca foco, não coloca fé naquilo que quer. Daí fica, se o vento vai, né? Então, hoje é um dia importante, né, de você dizer, declarar, né, a você mesmo, né, e ir num papel, mentalmente, eu autorizo antes de cada desafio, né? Eu autorizo a buscar o meu desafio, né?
E se a gente sabe que o cérebro, ele não autoriza, você não faz, né? Você deixa passar e não faz. Então você diz, eu autorizo, né? Eu quero. Então, a gente sabe também que as limitações, elas não é espiritual, ela é neural, né? Então, quando a gente sabe que a limitação é neural, então a gente sabe que o corpo obedece à mente que acredita. Então, por isso que é bom a gente questionar, né? Você sempre evita, né? Muitas coisas, então faça o mesmo. Não tenha medo daquilo que você quer enfrentar, enfrente. Porque o medo é que tem que ter medo de você. Quando a gente sabe que você precisa ter uma mente, né, preparada, senão o seu propósito vai virar ajuda. Não, eu vou fazer aquilo, eu vou resolver aquilo, né? E sem estrutura interna, porque a gente mesmo, né, internamente, a gente tem que estar bem. Então, se você tem estrutura interna, o seu propósito dilui, né, em boas intenções e sem impacto, né? Você vai fazendo com boas intenções, resolve, né? Quando você vê bem mais e vai resolvendo, então fortaleça essa rotina, né, de hábitos espiritualmente, antes de pedir, né, novas missões. Resolve o que está ali, né? Puxa, eu tenho que ver esse papel, isso aqui, resolve, né? É hoje, é agora, é já. Então, o cérebro, ele sempre já sabe tudo e ele só precisa calibrar, né? Então, nada falta, só falta ativar o que já existe dentro, né? Mas a gente sabe que a gente tem que refazer o básico, né? Com consciência, com respiração, com leitura, com oração, com sono, para a gente alcançar aquilo que a gente quer mais fácil, né? A gente sabe também que o cérebro, ele finge de pobre, mas não é pobre. Então, porque nós todos, né, temos bilhões de neurônios, né, mas vive mentalizando escassez, né? Já pensou? Você, puxa, eu tenho muitos neurônios, né? Fica ali pensando naquilo que não consegue, que você coloca que não consegue fazer, que não consegue, que não tem, né? Sai da sua potência para aquilo que não tem. Então, se você sabe que tem milhões de neurônios, você pode fazer muita coisa, né? Então, tire essa mentalidade de escassez e pare de reclamar, né, de recurso e use o que já tem, né? A inteligência, né? Aí em Provérbio diz assim, né? Busca o conhecimento, né? Busca a inteligência, né? Naquilo que você quer fazer. E quem tem mente de milhões, né? Vive o propósito. Então, a abundância, gente, não é financeira, ela é mental, é da mente. Então, quem pensa grande, age grande. Eu penso grande, eu ajo grande. Você se expande, né, com tudo, né? É o seu padrão. E só consuma conteúdo, né, que te eleva a visão. E se ele vai me elevar minha visão para chegar àquilo que eu quero, se você colocar isso na sua mente, automaticamente você vai seguir o rumo certo, né? E os escolhidos se escolhem, né? Quando você diz assim, e os escolhidos se escolhem, a gente sabe que Deus investe onde a entrega. Você faz, você resolve. Deus vai dando para aquele que faz, resolve, né? E o coração define a eleição, né? Então, entregue, né, por inteiro em uma área onde está. Antes de você só participava, né? Mas aquela área ali, eu vou fazer, eu vou resolver, né? Não participar, é entregar por inteiro nessa área, né? Eu vou fazer isso aqui de maneira certa, verdadeira, né? Eu vou comemorar os meus micros resultados, né? Então você consegue participar, não chega a lugar nenhum, né? Então você é chamado pelo cognitivo, mas escolhido pelo coração. Poxa, é mesmo, né? Quando o coração fala mais alto, a gente consegue. Fala não, quando ele toca na gente mais alto, né? A gente consegue fazer as coisas que está lá dentro, né?
saber não basta, né? Então, é a entrega emocionalmente que sustenta o seu propósito. E você entrega, eu vou fazer, eu vou resolver, eu vou conseguir, né? A gente vai colocando dentro daquilo que está agindo, né? Então, muitas vezes a gente pensa no pior, mas dá um tempo, um minuto para pensar no melhor, né? De orar, pedindo coragem para sentir, não só entender, mas coragem para sentir o que é verdadeiro, né? Aquilo que a gente quer fazer. E você, né? Você quer um propósito forte, então, mas não quer ser alguém forte? Porque toda grandeza, ela exige musculatura emocional. Então, suporte os desconfortos, né? Às vezes a gente não quer suportar aquele desconforto, né? E sem fugir. Eu vou suportar isso que eu estou fazendo agora. Eu não vou fugir, eu vou enfrentar, né? Isso a gente aprende com o peso do processo, né? Daquilo que a gente vai fazendo, esse peso a gente vai aprendendo. E quando você autorizar o seu cérebro a cumprir pequenos percursos, né? Então, milhares de micros resultados serão acumulados. Eu autorizo meu cérebro, né, por exemplo, a fazer isso. Daí você vai dizer, puxa, quantas autorizações micras você deu para o seu cérebro, né? E os micros resultados, eles sempre vão acumulando, né? Então, escolha, né, micros resultados diários e comemore o avanço. Que engraçado, né? Meu vizinho lá está fazendo um muro, né? Todo dia ele bota uns tijolinhos. É como se ele estivesse colocando ali micros resultados, né? E quando a gente olha, todo dia está um pouquinho mais, né? Todo dia mais. Então, a gente tem que colocar micros resultados lá no nosso cérebro e dizer, puxa, você fez isso, né? Você... E comemore, eu consegui fazer. Então, como ele termina o muro de micros, né, em tijolo, assim nós temos que colocar na nossa mente que nós vamos conseguir micros resultados. Então, o cérebro, ele quer te ver preso, né, no tempo, na opinião dos outros. Então, a gente sabe que a distração é a prisão, mas disfarçada na mente, né? Então, puxa, né? Quando você coloca assim, né? A minha mente está na prisão, né? Porque ela está na distração, daí tu volta e pensar novamente. Puxa, tem que melhorar, né? Então, sempre desligue as comparações, né? Não tem que fazer comparações com ninguém. Só foque o que você está construindo hoje. O que eu estou construindo hoje? O que eu estou fazendo? Nada de pensar que o outro está pensando, não interessa. Você tem que pensar naquilo que você quer, naquilo que é seu, né? Então, foque em que está construindo hoje. O que você quer construir hoje? O que você quer para a sua vida hoje, né? E a gente sabe que não é um ser eterno, então, o que falta, né? A gente sabe que você, né, não é um ser eterno, então, o que te falta? Quando a gente coloca esse pensamento na mente, a gente entende que a eternidade não é vitimizar na escassez momentânea, né? É mudar o foco e da falta do que já foi te dado, né? Mudar o foco para o outro lado, não ficar ali pensando em escassez, né? Que não te leva a nada, só deixa você parar. Então, quem entende da eternidade não se vitimiza, né? Nem pensa em escassez, né? Isso aí é importante a gente botar, né? Eu entendo da minha eternidade, que aqui é um percurso, né? Mas eu vou fazer o que é certo porque eu tenho princípios. Então, mude o foco, né? E da falta para que já foi te dado, né? Quando você diz já foi, né? Já é, né? A gente já dá um sorriso assim porque está no caminho certo, né? Então, quando a gente sabe que o cérebro economiza energia e a alma governa, então a mente busca conforto, né? Mas a alma busca expansão. E é verdade, né? Ela quer mais, ela quer
te levar, né? E sempre que sentir preguiça, porque nós todos temos muita preguiça, né? Faça algo pequeno, né? Que esforce o domínio espiritual, né? É 1 minuto, né? Agora eu vou focar e agradecer, vou focar 1 minuto. Puxa, aquilo é tão rápido, né? Mas você fez uma grande coisa para a sua vida. Diz que o cérebro ele não dá autorização, né? Sem resultado. Então, a gente sempre precisa de provas para confiar. Então, procure, né, pequenas vitórias e mostre a si mesmo que você é capaz. E comemore, né? Consegui isso ali, hoje eu consegui fazer essa live, hoje eu resolvi fazer essa live, comemorar. Que bom, né, que eu fiz. Se eu não estivesse lá, eu estava na frente da TV assistindo qualquer coisa, mas eu estou aqui avisando, né, explicando que cada um tem um propósito, uma missão, uma visão. Cada um quer chegar, né, mas tem que buscar conhecimento e aprender. E quando a gente sabe que Deus investe de acordo com a sua capacidade, a capacidade é descoberta e não presente, né? Então você tem que descobrir, né? E expandir o seu limite, né? Assuma algo que te assusta, né? Mas que obriga a crescer. E a gente aquilo me assusta, mas eu quero chegar lá, então parece que tem uma força lá dentro, né? Que te leva lá. E tome a autorização do seu cérebro, né? Tome, eu vou fazer. Porque se você esperar a permissão de uma forma sutil, fica autossabotagem. Então, faça mesmo sem vontade, muitas vezes, né? Porque a ação, ela sempre gera autorização. Se você age, toma ação naquilo, automaticamente eu posso, né? Gera autorização. E a gente sabe também que o propósito, né, é rota e não destino. Então, propósito não é chegar, é permanecer andando. Eu quero chegar, eu vou fazer, por isso que diz, né, o sucesso só encontra no caminho. E o propósito não é chegada, é permanecer andando. Então, curta o processo, né? Pare de perguntar, já cheguei. E foque no movimento. E às vezes a gente, já fiz, né? Não deu, né? Você ainda não fez certo, né? Porque não chegou lá. Então, quem usa os bloqueios como mola, né? Vai mais rápido. Então, eu desbloqueei aquilo, né? Que está lá me prendendo no passado, sei lá. E daí eu sigo mais rápido naquilo que eu quero. E a gente sabe que o obstáculo é um combustível e não um muro, né? Então, reinterprete, né? Os problemas atuais com o treino, né? Que te deixará mais forte, né? Aí eu vou fazer isso aqui e eu vou no caminho, né? Seguir aquilo que eu quero, né? Diz que não dá para cumprir o propósito fora do jardim, né? Puxa, então voltar ao jardim é conectar-se, né? Com a essência e a obediência. E nós tudo temos uma essência, né? Que ninguém tira. E separe um tempo diário, né? De silêncio com Deus, né? Sem tela e sem pressa, né? Agora é meu momento, meu ser, né? Minha alma precisa desse momento. Pode ser 1 minuto, não precisa, né? Aquilo que você acha que é muito, mas muito que chega a você mais perto de Deus, né? E a gente sabe que a gente foi chamado, né? Para libertar os caras, né? Quem é livre liberta, né? E quem foge da dor repete o ciclo, né? Então é preferido libertar, né? Ajude alguém que está preso, né? Com algo que você já superou. Por isso que a gente fala, né? Qual é a sua dor, que às vezes a sua dor que você sofreu, que passou, vai ajudar alguém, né? Que está precisando. Então, por isso que eu digo, né? A gente quer ganhar para ter a atenção deles, das pessoas, né? Não é isso, né? Porque a vitória é portal, né?
da influência, mas a influência é um instrumento de transformação. Quando a gente se influi naquilo que quer, a gente se transforma, né? E use, né, a conquista para ensinar e não para se exibir. O que você aprendeu hoje, né? Ensine, né? Diz que ensinando você aprende mais rápido, né? Aquilo que você quer para a sua vida. Então, quando eu digo leio, muitas vezes, né? A gente lê a Bíblia e livros, né? E outro dia lê de novo, né? Eu quero aprender mais, ficou naquilo na mente, eu quero aprender mais. Diz que a repetição, ela forma calibração espiritual. Então, repita, né? Às vezes a gente tem que ler 7 dias seguidos daquilo que para entender, né? Então, observe o que muda em você. Você tem a essência, você sabe onde precisa chegar, né? Então, tudo isso aí é um percurso, né? Diz que o segredo não é parar. O segredo é treinar, né? Pessoas. Então, o propósito amadurece quando se torna multiplicador. Você aprende e multiplica, né? Porque você vai ensinando outras pessoas. Ensine alguém hoje o que você aprendeu ontem, né? E o cérebro é um jumento, né? E sem direção, ele leva onde quiser. Então, dê comandos claros toda manhã, né? Hoje eu cumpro o meu propósito. Ao acordar, né? Primeiro agradece, né? Estou respirando. Acordei, né? E qual é o meu propósito hoje? Né? Pergunta ao Papai do Céu, não custa nada perguntar qual é o meu propósito hoje. Mas a gente sabe que tem muitas coisas para fazer, né? Todo mundo, né? E sempre quando a gente realizar, dá um checkmate, né? Porque propósito não é emoção, é execução. Puxa, tem gente que pensa que propósito é emoção, mas é executar aquilo que tem para fazer. E transforme a oração numa tarefa cumprida, né? Aquilo, né? Aquilo que você diz cumprir, aquilo, puxa, que bom, né? E a gente sabe que foi chamado, né, para andar, né, e fazer aquilo que tem que ser feito, né? Então, a proximidade sempre é transferência, né? Às vezes você tem que se aproximar de alguém que já sabe para aprender. E a proximidade, né, é transferência, né? E é frequência que gera herança, né? Então, esteja perto de quem carrega o que você quer manifestar. Essa é boa, né? Diz que a gente tem que viver preparando e não com medo, mas com propósito cumprido, né? Poxa, hoje eu cumpri o meu propósito, né? Hoje eu fiz aquilo que eu preciso ter feito, né? Porque diz que os erros são códigos comunitários, né? Diz que muitas vezes a gente às vezes a gente também erra, né? Então é extrair o princípio daquilo que é para a sua vida e refazer aquele erro, né? E viver uma vida mais fácil, né? E quando a gente sabe que o cérebro, né, ele sempre vai querer economizar a sua energia e a alma quer explodir o seu propósito, então conforto paralisa e propósito acende. Então vamos acender o nosso propósito e resolver, né? E toda vez, né, que você sentir a resistência, diga: agora é a hora de crescer, não de parar, né? Quando você busca isso, você segue o seu caminho da verdade, né? Então vamos no final da live, né? E eu quero que vocês sintam muito amado por mim, né? E que Deus abençoe, né? E com a presença de Deus, né? E Deus está contigo e vamos ter uma noite abençoada. Valeu? Eu vou terminar. 4, 3, 2, 1.